Oi, amiga. Oi, Ira. Oi, Carol. Silvio. Ô, gente, que coisa boa recebê-los aqui. Ira, tá ouvindo direitinho? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Porque eu esqueci de colocar fone, ó. Qualquer coisa vocês me falam. Oi, Marcelo. Oi, Suelen. Ó, a Suelen foi fiel, hein? Falou que ia assistir, ela veio mesmo. Tá ótimo, né? Gente, eu fico tão feliz de ver tantas carinhas novas, né? Sejam todos bem-vindos. Pessoal, antes da gente começar, eu queria fazer um pedido para vocês, né? Que vocês mandassem um aviãozinho para que mais pessoas, né, possam assistir a nossa live. Eu já tô até mandando aqui para mais pessoas, né? Então, vamos mandar aí pelo menos para uns 10. Eu acho que tá bom. Se cada um mandar. Hoje, gente, mas tão chique, ó. Essas crianças estão assistindo a live, ó, gente. Oi, Fabi. E mandei pra Fabi, ó, e ela já tá online. Então, a gente tem algumas coisas diferentes no Instagram, né? Eu nunca tinha feito uma live ainda, onde a gente tem a possibilidade de fazer perguntas. Se vocês olharem, gente, no visor de vocês vão achar um pontinho de interrogação, né? Que é onde vocês podem me mandar perguntas, né? Legal, né? Então, gente, quem quiser pode ficar à vontade para me mandar perguntas, que eu vou tentar olhar aqui e a gente vai respondendo, tá bom? Então, eu vou começando, né? O nosso tema são 3 coisas do que você precisa ser, né? E esse tema surgiu, gente, eu confesso para vocês, de uma consulta que eu estava tendo com a minha psicanalista e aonde eu estava tratando algumas coisinhas, né, gente? Porque todo mundo precisa. E uma das falas que eu tive com ela falou para mim assim, porque eu estava relatando para ela como que era aqui na minha casa. E ela falava assim, e uma das falas que eu disse foi que assim, que na minha casa, né, os nossos pais eram, né, muito bons, a gente tinha total liberdade, desde que a gente tivesse feito tudo certo. E quando eu falei esse tudo certo, ela virou pra mim e falou assim, Luana, agora, ela falou, para, né, onde você falou aí, ela falou assim, você entende o que tá acontecendo, por que às vezes você está tão desgastada, por que às vezes você tem tanta dificuldade, né, no seu dia a dia, e por que você corre atrás do perfeccionismo, porque desde a sua infância você está treinada a, se você fizer tudo certo, né, você tem uma recompensa, né, você pode fazer as coisas, você tem, né, ou pode passear. Oi, filha! Ai, gente, coisa mais linda, ó, minha tchuquinha assistindo. Fica aí, princesinha. A mamãe não cometeu os mesmos erros. Então, e aí a gente começou a fazer uma análise sobre isso. Porque o que acontece? O fato de eu ter a liberdade desde que eu fizesse tudo certo fez com que eu me tornasse uma pessoa que buscava o perfeccionismo. E eu não sei vocês, mas até um tempo atrás, gente, era chique falar que você era perfeccionista. Eu fui descobrir que a pessoa ser perfeccionista não era algo bom há um tempo atrás. Mas antigamente, quando a pessoa falava assim, nossa, ela é muito perfeccionista, eu via isso com bons olhos, tipo assim, nossa, a mulher é perfeita, faz tudo certo, né? É uma pessoa exemplar. Mas, na verdade, a pessoa ela ser perfeccionista não é bom, né? Porque o tempo inteiro ela busca coisas, né? Ela busca ser melhor em algo, mas ela tá sempre se frustrando, porque na verdade ela não desfruta das conquistas que ela já teve. Então, assim, a partir dessa conversa que eu tive com ela, né, sobre essa questão de tudo certo, então é como se fosse uma recompensa. Se eu fizer as coisas tudo certo, eu vou ter
eu vou ter um prêmio, né? E eu vejo assim, igual a Priscila colocou aqui, né? Que nós sofremos muito, né? Por nós sermos perfeccionistas, porque na verdade a gente não desfruta da jornada, a gente não desfruta do nosso dia. A gente tá sempre com aquela impressão de que nós estamos correndo atrás de alguma coisa e essa coisa, ela nunca chega. Ela nunca chega. Então, a palavra que eu vou falar hoje, ela tá em Lucas 10, a partir do 38 até o 41, né? Que fala assim, é uma palavra que ultimamente a gente escuta muito sobre ela, né? Eu já ouvi muitas pregações maravilhosas sobre Marta e Maria, né? E eu coloquei assim: ora, aconteceu que indo eles entraram em uma aldeia e uma certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa, né? Ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muitos serviços e vindo até ele disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus respondendo disse-lhe: Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Então, assim, a gente escuta muito sobre Marta e Maria, nós ansiamos de todo o nosso coração nós sermos como Maria, né? Porque, na verdade, Maria estava correndo atrás de frutos, de bens, que mesmo após a morte dela, ela não perderia os seus bens. E Marta, ela estava atarefada. Ela estava... Gente, porque vocês imaginam, vocês já pararam para pensar, se Jesus chegasse na casa de vocês, se vocês simplesmente iam sentar no pé dele e ficar ouvindo, ou se vocês iam ficar igual umas doidas, desesperadas, indo pra cozinha para poder fazer a comida que Jesus ia comer. Vocês iam estar arrumando o quarto que Jesus ia dormir. Vocês iam estar ligando para um monte de gente. Por favor, me ajuda, traz isso, traz aquilo, porque eu preciso oferecer o melhor para ele. E eu vejo que, tipo assim, por mais que a gente anseia ser como Maria e deveria ser como Maria, nós fomos programadas desde a nossa infância para ser Marta, sabe? Para cuidar dos afazeres, para fazer o que a gente coloca entre aspas, o nosso melhor, né? Para dar o nosso melhor. E isso faz com que a gente se frustre, porque assim, quem de vocês não se identifica com a Marta, né? Quem de vocês não tá, acorda já pensando no que vai fazer, tem uma agenda lotada de atividades que precisa, porque você precisa ser uma boa mãe, você precisa ser uma boa esposa, você precisa ir no supermercado, você precisa trabalhar, você precisa atender o representante, gente, você precisa fazer tudo, né? Você precisa fazer tudo. Então, e aí o que acontece? A gente acaba que a gente não desfruta da presença, né, de Jesus na nossa vida, e eu não falo nem só, gente, de Jesus, mas a gente não desfruta das nossas vitórias, a gente não desfruta da nossa pequena transformação, do nosso passo. Por quê? Porque a gente está sempre buscando mais. A gente não vê de onde nós saímos e aonde nós já estamos. A gente foca naquilo que a gente precisa fazer, naquilo que você quer ser. Né? E isso vira uma rotina frenética, sabe assim, gente, eu falo isso pra vocês de todo o meu coração, essa palavra fala primeiro comigo do que com vocês, porque quando eu acordo, já é nesse sentido, e se a gente não se policiar, a gente busca, né, tanto que a minha psicanálise era justamente para isso, né, para poder reconhecer o porquê dessa busca, né, o porquê de você tá sempre querendo isso. Ai, gente, deixa eu só parar um minutinho aqui, mas eu preciso mandar um beijo para minha avó. Olha aí para quem fica dando desculpa, gente, a minha avó de 80 e poucos anos tá na live. Beijo, vó, amo você. Muito feliz de você estar aqui. Ai, gente, sou muito chique.
É, então, gente, nós vivemos num mundo que prega que nós precisamos fazer as coisas para a gente ser alguém. Só que, na verdade, Deus fala para nós que nós precisamos, na verdade, ser. Você é uma pessoa e que vai fazer outra coisa. Mas a gente acaba que a gente inverte as coisas. Eu ponho na minha cabeça que eu preciso fazer, porque quanto mais eu fizer, mais eu vou ser alguém. E, na verdade, nossa, eu achei que era o barulho do ar, eu acho que é chuva. E, na verdade, não é isso, né? Deus fala que nós precisamos ser. Primeiro eu sou, para depois eu faço. Com aquilo que eu sou, eu faço dentro das minhas possibilidades. E eu falo assim, que é uma ditadura da perfeição e a gente precisa se desassociar, a gente precisa quebrar essa aliança que foi feita, porque assim, você precisa ser a mulher, a esposa sábia, você precisa ser a mãe maravilhosa, você precisa ser a mulher destaque empresarial do ano, você precisa ser aquela amiga fiel, aquela amiga pronta para todas as horas, você precisa ser uma dona de casa extraordinária, que não falte nada na sua casa, para que as pessoas estejam supridas, que tenham tudo. E não sei se vocês notaram, mas o quanto de nomes, tudo nomes assim que a gente fala que são nomes empoderados, né? Tipo assim, você tem que ter uma vida extraordinária, você tem que ser uma mulher maravilha, você tem que ter algo extraordinário. Então, assim, as pessoas usam muito essas palavras hoje em dia e isso acaba criando em nós, eu falo, gente, que cria uma expectativa. E essa expectativa, quando ela não é alcançada, a gente se frustra. E, na verdade, gente, nós nunca vamos conseguir, né, cumprir com essas expectativas, porque elas vão muito além, né? Existe um dia a dia, né, que a gente precisa respeitar. E eu falo assim, gente, que essa busca por todos esses rótulos, né, por ser a Mulher Maravilha, a busca por tudo isso, por essa vida extraordinária, faz com que, de fato, gente, o que acontece com a gente, o que a gente encontra? A gente encontra a exaustão, a gente encontra a reclamação, a gente encontra a ansiedade, o estresse, o cansaço, a sobrecarga e, por fim, gente, e não menos importante, a gente encontra a frustração e a culpa, porque aí eu passo a me culpar porque eu não sou, porque eu não consegui, eu não consigo me ver, eu não consigo ser aquela mulher que as pessoas dizem que eu tenho que ser, né? E para os homens também. E eu vejo assim que a nossa vida, ela é muito mais do que o trabalho, ela é muito mais do que um título, ela vai muito a mais, ela vai além das nossas preocupações e dos nossos problemas, né? A gente precisa olhar a nossa vida num contexto geral, né? Geral. E buscar sim, gente, eu não estou falando que a gente não pode buscar melhorias, mas a gente precisa, na verdade, desfrutar do processo. O problema é que a gente fica só na cobrança, né? Eu traço uma meta, eu traço um destino. Eu posso sim ser uma mãe maravilha, né? Ser uma mãe maravilhosa, uma mãe atenciosa, uma mãe carinhosa, né? Então, essa é a minha meta. Só que até eu chegar no fim, que isso vai ser no fim da vida, gente, porque é todo um processo, eu preciso desfrutar de cada passo, de cada crescimento, né? De cada vitória que eu tiver. E o problema é que a gente não vê isso. Eu só olho para o fim e eu não desfruto, né, o meu processo. Então, é onde a gente precisa mudar um pouco, né? E como que a gente faz? Ah, Luana, mas agora eu quero, né? Como que eu faço isso? Como eu consigo conciliar tudo isso, né? Para que, de fato, eu entenda que eu não preciso ter uma vida perfeita. Eu não preciso ser perfeita, né? Como o nosso primeiro, né? A primeira coisa nós podemos sim ser imperfeitos, né? Então, assim, gente, como conciliar tudo isso? A primeira coisa que você precisa é ser flexível, sabe? Pega leve com você, sabe? Não seja tão rígida. Nós temos um hábito,
Gente, é porque todo mundo fala assim de empatia, né? Olha, a gente tem que ter empatia com o próximo. E eu não tô falando que não é pra ter. Eu acho que a mesma empatia que nós temos pelo outro, nós temos que ter também com a gente quando a gente cometeu um erro. Porque o que que acontece? Quando eu cometo um erro, eu sou muito cruel comigo mesmo. Quando eu não consigo, dentro daquele dia, cumprir algo, eu sou muito cruel para me culpar, né? Para falar que eu não sou boa naquilo ali. Então, na verdade, a gente precisa ter empatia. Antes de ter empatia com o próximo, a gente tem que ter empatia por nós. Então, assim, uma dica que eu quero deixar para vocês é que toda vez que você vê que você não acertou, que realmente você cometeu um erro, seja ele na sua área profissional, seja ele na sua família, ou como mãe, ou como esposa, beleza, eu errei. Tá, você errou. Então, o que precisa ser feito? Eu preciso mudar esse comportamento. Beleza, para aí. Chega. Você errou, você precisa mudar, você vai ter a oportunidade de mudar, né, de ter uma transformação, mas não se culpe mais, sabe? Faz o caminho de volta, né? Corrige se precisa ser corrigido, mas não se culpe, não leva um jugo, não coloca um fardo sobre a sua vida que Deus não coloca, porque o problema nosso também é que a gente coloca um fardo sobre a nossa vida que Deus não colocou sobre nós. Sabe? Então a gente não precisa disso, porque se Deus não te julgou, por que você vai ficar se apontando? E uma das coisas que a gente pode fazer na prática é, para cada erro que você tiver, lembra de um acerto. Ô Mariana, se eu te contar que não é o David, é a Alicinha que tá aí no celular do David. Ai, então assim, gente, para cada erro que você cometer, para cada... eu não sei se essa palavra é erro, mas tá bom, gente. Ó, vocês estipularam uma meta. Eu tinha uma meta para esse mês de março, né? E eu não cumpri ela, gente, porque eu falei que eu ia emagrecer 5 quilos. E eu não consegui, porque primeiro eu peguei um resfriado, aí não pude ir pra academia. E aí, ficando em casa, gente, eu comi muito. E agora, pra finalizar, a gente tá com a casa cheia, né? Nós estamos recebendo visita, então a gente tá cheio de comida gostosa e eu estou comendo mesmo. Aí hoje eu pensei, eu falei assim, gente, eu estipulei uma meta, eu não perdi nem 1 quilo daquela meta. Eu poderia me martirizar e ficar, poxa, Luana, você, né, você coloca a meta e não cumpre. Beleza, eu sei que eu errei, né? Se eu estipulei algo pra minha vida, eu devia ter feito, eu devia ter me esforçado, porque não me esforcei, não abri mão. Mas assim, tá bom, você errou. Então, recomeça. Hoje é um novo dia, né? Recomeça. Lembra, né? Da vez que você fez, por exemplo, eu já fiz isso e eu perdi, eu fiquei com o corpo que eu queria, então eu sou capaz de realizar isso. Então, assim, ao mesmo tempo que você olha para um erro ou talvez para algo que você falou que ia fazer e não fez, mas ao mesmo tempo vai lá, volta ali no passado e olha mais 2 que você fez. Sabe, isso vai colocar uma balança, porque a gente tem muita facilidade para se julgar, para se culpar, para se condenar, mas a gente não tem o mesmo amor e a mesma empatia para a gente olhar os nossos acertos e olhar aquilo que a gente é bom, né, ou já fez alguma coisa de bom. E eu li algo interessante que falava assim, por que você não contrata Deus para ser o seu preocupador profissional? Aí eu falei assim, gente, como assim, né? Colocar Deus para ser o meu preocupador? E aí a pessoa explicava assim, é porque Deus, ele alivia a nossa carga, né? E a partir do momento que você chama Deus, né, para ser o seu preocupador de tudo aquilo, daquela lista gigantesca de coisas que você tem para fazer, Deus, ele começa a inverter as ordens. Porque a nossa visão é assim, a visão de Deus é essa, eu até anotei para eu não passar errado para vocês. Né? Na agenda de Deus, ele coloca assim, Deus vai me levar do ser Luana, ao que eu quero me tornar, né? E não ao que eu quero realizar, porque a gente busca, a nossa agenda, ela é feita por realizações. O que eu vou realizar? O que eu vou fazer? O que é isso? E não, e Deus fala assim, não, eu vou te tirar do ser para onde eu quero te tornar.
Então, ele vai mexer na nossa essência, em quem nós somos. E a gente vive fazendo as coisas para realizar. Ah, eu preciso realizar isso, eu preciso buscar isso, eu preciso conquistar aquilo. Então, assim, é como se Deus ele invertesse as ordens das coisas, mas que no final a gente consegue ter êxito, a gente consegue ter sucesso naquilo que a gente foi feito para fazer. A segunda técnica, gente, é quando você estiver no meio dessa turbilhão, né, de coisas que acontecem, que às vezes você acorda e fala assim, gente, eu preciso parar, porque hoje o dia tá, eu não vou falar um palavrão, né, mas tá daquele jeito, sabe? Então, gente, é uma coisa tão besta, mas que vocês podem fazer, que vai funcionar, você precisa parar e respirar fundo, 3 vezes. Você vai puxar o ar e vai soltar. Você vai puxar o ar e vai soltar. Por quê? Porque quando você faz isso, você leva mais oxigênio para o seu cérebro. E com isso, você passa a ter uma clareza maior do seu estado. E aí, quando você já parou para respirar, você já pode aproveitar e falar assim, Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou me sentindo frustrada? Por que eu estou tendo esse sentimento? Por que esse problema está acontecendo? Por que a minha vida está esse caos? Então, é uma hora que você pode parar para ouvir o que Deus tem para falar para você. E são nessas horas que nós somos mais suscetíveis a ouvi-lo. Porque, na verdade, nós estamos precisando de explicações. Nós estamos precisando de respostas. Então, é por isso que a gente tem mais facilidade para ouvir. Então, gente, a primeira coisa é seja mais flexível. A segunda, respire, relaxa e pergunte para Deus o que você precisa fazer. E a terceira e mais importante, você precisa apreciar a sua jornada, né? Você precisa entender que, por exemplo, o fato de eu ler um livro, eu quero... Oi, Tiquinha. Minha linda. O fato de eu, por exemplo, pegar um livro e falar assim, eu vou estudar sobre educação de filhas. Então, o fato de eu ler esse livro ou fazer um curso não me torna uma expert na criação de filhos. Ou seja, vai acontecer de eu ficar sem paciência, vai acontecer de eu dar um castigo de maneira errada, vai acontecer eu explodir, brigar e não condizer com aquilo que eu li. E aí o que acontece? Eu vou me frustrar, porque eu já acho que o fato de eu ter lido um livro, tá tudo resolvido. E não tá resolvido, porque, gente, eu não viro a melhor mãe da noite pro dia, assim como eu não viro uma expert. Só que o que acontece? A minha busca, né, por conhecimento versus, né, vamos fazer aquele xizinho assim, versus o tempo que eu me dedico a colocar em prática aquilo que eu aprendo, vai fazer com que eu me torne uma pessoa melhor. Então, se eu quero ser uma profissional, gente, a primeira vez que eu fiz live, eu transpirava que eu molhava a cadeira, do tanto que eu estava nervosa. Mas o que acontece? Com o tempo e com a prática, eu tô colocando isso em prática, hoje eu já faço e eu vejo que eu já não transpiro tanto. Mas por quê? Porque eu já vou ficando melhor naquilo. E é isso que acontece. E é por isso que a gente precisa apreciar a jornada. Porque é um dia de cada vez. E o que seria esse apreciar a jornada? É você comemorar. Gente, você conquistou aquilo que você queria, comemora, né? Você viu que, por exemplo, em determinada situação, você ia explodir ou você ia tratar mal uma pessoa, só que você conseguiu se controlar, comemora, né? Porque isso é uma vitória, isso é um avanço. Talvez você não esteja aonde você queria, mas você já não está mais aonde você estava, você já deu um passo. E aí, são esses passos que a gente precisa aprender a comemorar. A gente precisa aprender a ver beleza nisso, né? É você entender que eu não estou ainda onde eu quero, mas eu já não estou aonde eu estava. Então, tá havendo uma transformação. E essa transformação, gente, ela vem realmente com o tempo e com a prática, né? E a frase que eu coloco, que eu deixei aqui, não cobre aquilo que Deus não cobra de você, né? Porque nós somos muito cruéis. Conosco mesmo e às vezes até com o próximo, porque a gente quer uma perfeição que não existe. E como o nosso tema, gente, era 3 coisas que você pode ser. Então, a primeira foi a que a gente falou agora, é que nós podemos ser imperfeitas.
né? Nós não temos que ser perfeitas, porque não existe isso. E a segunda coisa é que nós podemos ser nós mesmas, né? Eu falo que hoje em dia, quem anda pela internet aqui, ouve muito sobre modelar. Né? As pessoas falam sobre você modelar outras pessoas. E o que é esse modelar? É você começar a seguir essas pessoas e ver como que ela anda, como ela fala, como ela se comporta, como é o estilo de vida dela, o que ela estuda. E isso, gente, é muito bom mesmo. Só que na questão do modelar, você precisa sim, você olha para aquela pessoa, você começa a seguir ela, só que você extrai aquilo que é bom e você adapta na sua vida, no seu dia a dia. Você não pode só copiar, colou, você não pode só olhar aquilo ali que ela mostra e achar que a sua realidade tem que ser daquele jeito, porque não vai ser. E não é assim que funciona. É você pegar aquilo que é bom, aquele aprendizado bom e adaptar ao seu estilo de vida, adaptar aquilo quem você é, porque nós somos pessoas totalmente diferentes. Então, assim, é bom, né, você ter um ponto de referência, é bom você modelar outras pessoas, mas na verdade, de fato, a sua referência precisa ser você. Você precisa se olhar e falar assim, a Luana, ou então a Priscila, a Brena, de 2 anos atrás, ela era assim. Mas em 2 anos ela cresceu isso, ela mudou isso, ela tá uma pessoa melhor. Porque a sua referência tem que ser você mesmo. Porque quando você coloca a sua referência em outras pessoas, você passa a admirar aquelas pessoas. E qual que é o problema da admiração? Você se coloca num lugar inferior, né? Então você tá aqui. Quando você admira a pessoa, fica aqui em cima. Você passa a olhar para ela olhando para cima. Então, é como se existisse uma distância muito grande de você para a pessoa que você admira. E sendo que, na verdade, não existe uma distância tão grande. Essa distância, talvez, é a falta, é um pouco ainda o estudo, é o conhecimento, mas isso não está longe de você, isso é acessível, isso está dentro do seu alcance. Só que quando você admira, você meio que, você se sente inferior e você acaba não progredindo. Por isso que o seu ponto de referência tem que ser você mesmo, quem você é, e aí sim você vai saber o quanto você evoluiu, o quanto você foi transformado. Né? E nós precisamos ter o entendimento e assumir quem nós somos. Porque, gente, se Deus quisesse que a gente fosse igual a outra pessoa, Ele teria feito. E analisando sobre esse assunto, eu sigo uma mulher que eu gosto muito dela, sabe? Eu acho ela engraçada, eu acho ela divertida. Ela também fala sobre casamento. Assim, eu gosto do jeito dela. Gente, muito. Mas eu olho, tem coisas que ela faz, eu olho, eu não consigo. Se eu for tentar imitar ela, trazer o que ela faz no Instagram dela pra vocês, eu não vou conseguir. Porque eu não sou essa pessoa tão extrovertida igual ela é. Eu não tenho a liberdade de às vezes fazer uma piadinha, porque eu não sou de fazer piadinha, mas assim, eu tiro aquilo que ela tem de bom, né, aquilo que ela me ensina de bom e eu trago para minha realidade, entendendo que a Luana não é igual a ela e que a minha vida não tem que ser igual à vida dela, né? Porque as possibilidades que ela tem, a vida que ela vive ali é dela, né? E a minha é aqui. Então, assim, nós podemos sim modelar, mas a gente não pode fazer disso uma frustração, porque acaba que a gente vai se frustrando. Ah, por exemplo, se eu olhar e falar assim, poxa, né? Ela é tão divertida, ela é tão engraçada. Tá, mas e aí, né? Ela Deus te fez de outra maneira. Talvez Deus te deu uma voz doce, talvez Deus te deu o dom de falar, para outros Ele deu o dom de escrever, para outros... Então, assim, cada um com a sua essência, cada um dentro das suas características que Deus colocou em você, sabe? E é isso que eu queria passar para vocês, que nós podemos ser, gente. Eu sei que vai ter pessoas aqui que eles vão gostar da Luana do jeito que a Luana é.
Assim como vai ter pessoas que vão passar por aqui e não vão ficar, porque não gosta do jeito da Luana. Só que eu não tenho que mudar quem eu sou só pra vestir um figurino, colocar um figurino para poder agradar as pessoas. Porque, como a Andrea falou, nós somos únicos, né? Nós temos características únicas, né? E Deus quis assim, gente, cada um na sua, né? Porque, na verdade, eu falo que a gente se completa. Eu lembrei de algo muito interessante, que é até com Lego. Deixa eu pegar uns Lego bem aqui, que vai dar pra eu exemplificar para vocês. Eu ouvi uma palestra de uma pessoa que falava assim, que nós somos Legos, né? Nós somos como peças de Lego, né? E qual que é o segredo da peça de Lego? Ela se encaixa, né? Elas vão se encaixando e cada uma, ela vai formando. Gente do céu, coisa difícil. Cadê a Alice, que é boa disso, gente? Então, assim, o que que acontece? O Lego, ela vai brigar comigo, que eu tô desmontando aqui a sorveteria dela. O Lego, ele vai se encaixando um no outro, só que cada um tem a sua característica. Esse é amarelo, esse é o rosa, que vai formar o banco. Ah, ela veio aqui me ajudar? Foi, filha? Ajuda aí sua mãe, minha filha, que eu não sei o que eu fiz aí, não. Então, assim, todos nós, né? Eu sou uma peça de Lego que no momento específico eu vou encaixar com você que tá aí do outro lado, e você é um Lego que vai encaixar com a outra pessoa, e assim nós vamos criando, né? E assim a gente vai formando uma só unidade, só que cada um tendo a sua função, cada um tendo o seu desenvolvimento. Não, gente, hoje eu tô cheia de participação especial, né? As meninas estão demais, né? E o que eu quero colocar são 4 tipos de pessoa. Tem a pessoa que ela é a inovadora, que é a pessoa que ela inventa algo. Gente, vocês já viram tanto de gente que é criativo nesse Instagram, que inventa as coisas? É uma graça isso. A segunda pessoa é aquele replicador, né? Uma pessoa inventou. A segunda pessoa é aquela que vai colocar prática. Vocês já ouviram falar, por exemplo, assim, tem um método tal. O fulano inventou, mas quem colocou isso em forma de curso e quem colocou isso em prática foi o ciclano, foi uma segunda pessoa. Existe o terceiro, que é o copiador, que ele vai copiar tudo que as pessoas fazem, né? É aquela pessoa que eu acho que ela perdeu a sua essência, ela só copia. E tem a quarta pessoa, que a gente chama aqui de aprimorador. Ele vai pegar o que é bom e ele vai colocar autenticidade, ele vai colocar esse algo bom do jeitinho dele, né? Dentro da rotina dele, dentro da vida dele, da maneira dele. E é isso que é o que eu quero, né, passar para vocês. Então, gente, eu já falei que nós podemos ser imperfeitas, nós podemos ser nós mesmas, oi Tandara, e nós podemos ser a protagonista da nossa vida, né? E na verdade nós não podemos, nós devemos, nós temos por obrigação ser protagonista, né? E o que é ser protagonista, gente? É você ter o comando da sua vida, é você ter a direção da sua vida. Aí você pode falar assim, Luana, mas por que você tá falando isso, né? A gente não tem o controle da nossa vida, a gente não tem a direção da nossa vida. Gente, e essa é uma realidade. A maioria das pessoas, elas não têm. Sabe por que elas não têm? Porque elas ficam cuidando da vida dos outros. Porque o que acontece? É muito simples. Quando eu, Luana, eu cuido da vida dos outros, eu deixo de cuidar da minha vida. Só que aí o que acontece? Como eu deixei de cuidar da minha vida, eu abro uma brecha para uma terceira pessoa vir cuidar da minha vida, dos meus problemas. Porque todo mundo tem problema. Então, o que acontece? Quando eu fico tentando resolver os problemas dos outros, quando eu me envolvo demais, quando a vida dos outros, quando eu passo mais tempo resolvendo a vida dos outros do que resolvendo os meus problemas, os problemas da minha família, eu passo a deixar uma brecha,
né? E provavelmente alguém vai entrar e vai comandar a minha vida e vai começar a delegar, a falar aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu não tenho que fazer, aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso. Por quê? Porque eu não estou cuidando da minha vida, eu estou preocupada em resolver os problemas dos outros. Mas vocês podem falar assim, Luana, mas como que eu sei, né, que eu estou cuidando da vida dos outros? Gente, é muito fácil a gente saber quando a gente está cuidando da vida dos outros. E aconteceu algo, nós lemos um livro, né, que chamava assim, Vá Cuidar da Sua Vida. E esse livro, ele foi assim, uma virada de chave para mim e para o meu esposo, sabe? Porque quando eu falo, gente, eu tenho certeza, tá? Todo mundo aí cuida da vida dos outros, tá? Porque a gente cuida mesmo, a gente, se não se policiar, a gente pega pesado. E Luana, via que eu me envolvia demais nos problemas dos outros. Se alguém ligasse para mim e me contasse algo, eu queria dar um jeito de resolver. Eu perdia a noite de sono, eu ficava preocupada, sabe? Por que aquela pessoa estava passando por isso? Ela é uma pessoa tão boa, né? E não pode. E David, como é que a gente vai fazer? Qual é o livro que você e o David... chama Vá Cuidar da Sua Vida. O livro da Lila. Qualquer coisa eu ponho nos stories pra vocês. Então, assim, eu me via, gente, mergulhada no problema dos outros. Só que, ao mesmo tempo que eu me via mergulhada no problema dos outros, se eu olhasse pra minha vida, tava cheia de problema. Porque o fato de eu cuidar da vida dos outros não diminuía os meus problemas, né? E aí, eu comecei a perceber, não, gente, quando eu me envolvia num problema, né, sendo bem verdadeira, quando eu me envolvia num problema, meu marido virava pra mim e falava assim, Luana, vai cuidar da sua vida. Gente, aquele ali eu queria morrer, né? Porque eu queria que ele me incentivasse, né? O que a gente podia fazer para resolver aquele problema. Porque, na verdade, gente, quando você vai cuidar da vida dos outros, é porque algo que a pessoa tá fazendo tá te incomodando. Mas como é a vida dela, você tinha que deixar, porque não tem nada a ver com você, entendeu? Então, a gente passou a exercitar, porque várias vezes eu ia me intrometer em algum assunto e ele virava pra mim e falava assim, Luana, vai cuidar da sua vida, né? Isso não diz respeito a gente, a pessoa tem que resolver, esse é problema dela. E aí eu passei a exercitar isso, gente, e é libertador, porque aí você começa a enxergar os seus problemas. Você começa a ver que a sua vida é cheia de problema e que se você não tomar a rédea dos seus problemas e das suas decisões, alguém vai fazer isso por você. E aí pode ser que você chegue lá no final da sua vida e fale assim, gente, que vida foi essa? Eu resolvi a vida de todo mundo, eu peguei o problema de todo mundo e a minha vida hoje é uma catástrofe. A minha vida não é nada. A minha vida tá horrível, a minha família tá destruída e assim vai. A minha vida profissional, se for no âmbito profissional e por aí, né? E assim vai. E aí eu comecei a analisar como que a gente faz, né? Quais são os nossos comportamentos. Então, gente, o primeiro deles é quando eu procuro me envolver e resolver o problema dos outros e não resolvo o meu, né? A outra coisa que acontece é quando eu começo a culpar as pessoas, né? Então, tudo que acontece comigo, foi culpa do fulano, se o ciclano não tivesse feito isso, se não tivesse acabado de chover, eu não tinha feito aquilo. O que acontece? Eu não tomo a responsabilidade, que é o que a gente chama de autorresponsabilidade. Eu jogo a culpa no tempo, porque choveu agora. Eu jogo a culpa na minha filha, porque agora tem aula online. Eu jogo a culpa na funcionária, eu jogo a culpa no meu marido, eu jogo a culpa no meu patrão. Eu jogo a culpa em todo mundo. Aí o que acontece? Isso é um sinal de que você está cuidando da vida dos outros. De que você não tem a rédea da sua vida. Você está simplesmente esperando as coisas caírem e não vai acontecer. Porque você está só murmurando, só reclamando. Então, de fato, gente, a gente precisa, né, parar de colocar a culpa nos outros. A gente precisa parar de esperar as pessoas mudarem para a gente ter a vida que a gente quer, né? Se você tá esperando isso não vai acontecer, né? Porque a mudança começa em você. E esses dias eu li uma frase e eu trouxe ela aqui para você. Nós temos por várias situações, vocês já conversaram assim com os amigos, vocês estão conversando com ele, tá contando uma coisa e tal, e a pessoa, para falar que não, vai dar tudo certo, Deus tá no controle, né?
Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu isso. Você ouve uma história e alguém fala assim, não, mas Deus tá no controle da minha vida. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deus não está no controle da vida de vocês. A vida, ela é sua. Ele deu pra você. Ele criou, ele te criou, ele te colocou aqui e ele te deu acesso a todas as coisas. Mas por que que Deus não está no controle da sua vida? Porque, gente, se Deus estivesse no controle da minha vida, a minha vida seria perfeita, porque Deus é perfeito. Então, se eu tenho um problema, Deus não está no controle da minha vida. É eu que preciso levantar, tirar a bunda desse sofá, dessa cadeira e ir atrás, e ter uma atitude, ter uma ação, porque Deus não vai fazer. Ele te deu acesso às coisas. Uma das coisas que a gente não entende é que Deus nos dá acesso. Ele nos colocou aqui na terra e ele nos deu tudo. Ele deu água, ar, ele deu gente, ele deu acesso. A gente tem acesso a todas as coisas. Mas se não tá perfeito, não tá na mão de Deus, tá? Porque ele não tem o controle disso. Você precisa ter ação, você precisa ter atitude. Então, gente, esses são os 3 tópicos que eu falei pra vocês, né? Nós precisamos, eu não posso ser uma coadjuvante, eu não posso deixar uma outra pessoa, né, comandar a minha vida, né? Eu não posso fazer isso, porque ela é minha. Só que para ela ser minha e eu tomar posse disso, eu preciso ter autorresponsabilidade. Eu preciso entender que as coisas não vão cair do céu, que eu preciso correr atrás. Eu preciso entender que Deus, ele não tá tomando de conta, né? Ele tá esperando que eu tenha uma atitude e através dessa atitude ele faça aquilo acontecer. E um dos primeiros mandamentos, se a gente for entender isso, a gente entende também a essência do ajudar ao próximo. Porque fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, em primeiro lugar, gente, na nossa lista, em primeiro lugar em qualquer coisa, nós temos que deixar Deus, né? Mas fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amar, se eu não cuidar dos meus problemas para resolvê-los, se eu não cuidar de mim, né, eu não vou poder cuidar dos outros, eu não vou ter capacidade para ajudar ao próximo, sabe? Então é muito nítido isso. O problema é porque a gente escutou, eu não sei se vocês vieram com esse pensamento de que a gente tinha que amar a Deus e amar o próximo, e parece que parou aí. Né? E nós temos que amar o próximo, mas a gente só consegue amar o próximo, a gente só consegue ajudar o próximo a resolver um problema a partir do momento que a gente resolveu o primeiro nosso. Porque, gente, como que eu, Luana, eu ferida, eu vou curar alguém? Não existe isso. Como é que, se eu não fosse uma mulher curada no meu relacionamento, como é que eu falaria sobre relacionamento, como é que eu falaria sobre perdão, como é que eu transbordaria na vida de outras pessoas sobre perdão se eu não tivesse perdoado? Então, gente, nós precisamos estar bem resolvidas, nós precisamos entender quem nós somos para depois a gente poder transbordar e entender que isso não é egoísmo. Gente, você cuidar da sua vida, você cuidar da sua família, você cuidar das pessoas que Deus colocou dentro da sua casa, não é você ser egoísta. Gente, é você cuidar da sua vida, é o que Deus te deu de mais precioso. Depois que você suprir a sua casa, você vai e ajuda as outras pessoas. Isso é o que Deus coloca no nosso coração. Ele em primeiro lugar, nós e depois os outros. Porque quando a gente se enche, quando a gente se abastece, é onde a gente tem a oportunidade de transbordar na vida das outras pessoas. E aí isso flui, porque eu só dou aquilo que eu tenho. Então, se eu tenho cuidado comigo, eu tenho cuidado com os outros, né? Se eu gosto de resolver os meus problemas, eu vou ajudar outras mulheres a resolverem o dela, né? E não vou acumular mais problemas. Porque vocês já pararam, gente, para pensar? Pensa vocês com 60, 70 anos, você olhar e falar assim, poxa, eu ajudei tantas pessoas, né? Eu resolvi tantas coisas, mas
eu não resolvi a minha vida, eu não cuidei da minha família, eu não cuidei do meu casamento, eu não cuidei do meu financeiro, eu não cuidei das coisas que realmente tinham valor, né? As coisas que deveriam ter vindo primeiro. E aí você chegar no final da vida cheia de problema dos outros e cheia de problema seu, porque de fato você não resolveu, né? Você não fez. E então, gente, é isso que eu queria falar pra vocês, que assim como eu, vocês podem ser imperfeitas, né? Que tá tudo certo, tá tudo bem. Vocês não precisam ser perfeitas, vocês vão ter a recompensa por aquilo que vocês fizerem, pela melhora que vocês tiverem, né? Vocês podem, né, também vocês podem, né, ser vocês mesmas, cada uma com a sua qualidade, cada uma com a sua característica, do jeito que Deus fez, né? A gente não precisa imitar ninguém, a gente não precisa querer ter a vida do outro, né? Basta a gente cuidar da nossa vida, que a nossa vida vai ser maravilhosa. E a terceira, nós devemos ser protagonistas e não coadjuvantes da nossa vida. Então, não é egoísmo você cuidar da sua vida, dos seus problemas e depois você transbordar na vida de outras pessoas, né? Porque essa é a essência. Deus, você e as outras pessoas. E eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui, né? Gratidão pela vida de vocês, por vocês terem parado um tempinho para ouvir, né, aquilo que Deus colocou no meu coração, e que a gente tenha assim uma semana leve, um final de semana leve, e sempre, gente, que vocês se verem exigindo demais, sempre que vocês verem que estão ao ponto de explodir, né? Lembra que você pode ter errado, mas olha para trás e eu tenho certeza que você vai achar não só 2, mas 3, 4, 5 coisas que você fez bem feito, né? Tenha mais empatia por você, né? Se ame mais, né? Seja mais flexível, porque com certeza a sua vida também vai ser mais leve e você vai passar a curtir mais o processo, né? A nossa caminhada, a nossa vida. E como falou, uma mulher curada leva a cura para outras mulheres. E a gente, né, vamos juntas nessa busca de dentro da imperfeição, a gente se tornar maravilhosas, né? Um abraço, tudo de bom para vocês e um beijão. Muito obrigada, gente. Foi ótimo.